Estão todos vendo a tela, certo? Então tá. Então vou explicar aqui até de volta do início essa parte do Path Relinking. Qual que é a ideia dela? Imagine aquele método que a gente faz de busca na vizinhança, no qual nós geramos uma solução aleatória e vamos caminhando de vizinho em vizinho, né, pelos melhores vizinhos, até chegar numa solução que é um mínimo local. E ela é um mínimo local porque ninguém na vizinhança dela tem um makespan melhor do que ela. Se nós fazemos isso começando de uma solução aleatória inicial, chegaremos num mínimo local. De repente, nós começamos agora com uma outra solução inicial que chega em um outro mínimo local. De maneira que nós tenhamos duas soluções, onde as duas soluções são soluções de mínimo local, mas elas são diferentes entre elas. E uma expectativa que existe em alguns exemplos é o seguinte, que no caminho entre duas soluções que são de mínimo local, pode existir alguma solução que seja melhor do que essas duas. E a ideia do Path Relink é buscar tentar encontrar essa solução. Então, esse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, poner um pouquinho mais didática do Path Relink, ele é baseado em um outro problema. Ele é baseado num problema de clusterização, onde nós temos aqui 7 pontos, ponto 1, 2, 3 até o ponto 7, e temos que dividir esses pontos em 3 grupos. Então nós vamos começar a ver ainda em aulas aqui para frente, mas a ideia da clusterização é nós termos grupos nos quais as distâncias dos pontos entre eles dentro de um mesmo grupo sejam pequenas. Então vamos supor que nós tenhamos aqui uma solução que nós chegamos como sendo uma solução de mínimo local, em que o ponto 1 está alocado no grupo C, o ponto 2 no A, o 3 no A, o 4 no B, o 5 no C, o 6 no B e o 7 no A. E tenhamos uma outra solução em que os pontos 1, 2 e 3 estão alocados no grupo C, os pontos 4 e 5 no grupo B e os pontos 6 e 7 no grupo A. O que nós podemos fazer? Se analisamos essas duas soluções, aqui, pegar essa primeira solução e essa segunda solução, nós conseguimos identificar o que tem de diferente de uma para a outra. Se olha o ponto 1, ele está no mesmo grupo. Os pontos 2 e 3 estão em grupos diferentes de uma solução para a outra. Ponto 4 no mesmo grupo, 5 e 6 em grupos diferentes e ponto 7 no mesmo grupo. Então nós temos aqui esses 4 pontos que estão em grupos diferentes. A partir daí, nós podemos testar alguns movimentos. Por exemplo, se nós quiséssemos corrigir esse ponto 2, o movimento que nós poderíamos fazer é trocar o ponto 2 do grupo A para o grupo C. E ficaria essa solução aqui, onde o ponto 2 está corrigido e os pontos 3, 5 e 6 continuam lá, diferentes da solução onde nós queremos chegar. Uma outra alternativa aqui com um movimento também é pegar e corrigir o grupo desse ponto 3. Então, poderíamos pegar aqui e colocar o ponto 3 para o grupo C e manter todos os outros pontos igual nessa solução aqui original. Da mesma forma, poderia com um movimento corrigir o grupo 5 e com um movimento corrigir o grupo 6. Para cada uma dessas 4 soluções aqui, nós podemos avaliar qual que é o valor da função objetivo dela. Avaliamos quais são os valores da função objetivo de cada uma dessas soluções e, com base em um critério de escolha, vamos escolher uma delas. Por exemplo, a escolhida foi essa daqui. Poderia ser lá que o critério é aquela que tem o menor valor da função objetivo. A partir disso, nós vamos pegar essa solução daqui e realizar movimentos para tentarmos chegar nessa solução final. Agora essa solução ela está com 3 diferenças em relação à solução que nós queremos chegar.
Então, vamos fazer aqui uma primeira opção, que é corrigir esse grupo do ponto 3. Essa opção que está aqui. Teríamos uma outra opção, que é corrigir o ponto do grupo 5. Uma outra opção, que é corrigir o grupo que pertence ao ponto 6. Da mesma forma, avaliamos o valor da função objetivo dessas três soluções, pensamos em qualquer outro critério que a gente queira para a escolha e escolhemos essa solução daqui. Escolhendo essa solução, ela está agora a 2 movimentos de chegarmos na solução que nós desejamos. Da mesma forma, podemos pegar aqui e abrir nas duas possibilidades. Uma que é corrigir o elemento 3, o ponto 3, do grupo A para o grupo C, e outra que é corrigir o ponto 6 do grupo B para o grupo A. Fazemos isso daqui, avaliamos as duas e escolhemos uma, por exemplo, essa daqui. E agora essa solução basta um movimento, que é trocar o ponto 6 do grupo B para o grupo A e chegaremos aqui na solução que nós desejamos. O que nós vamos poder fazer? Todas essas soluções que nós temos aqui, nós temos a avaliação do valor da função objetivo dela. E podemos analisar se alguma dessas soluções tem um valor melhor do que o valor que nós conhecemos. Se nós tivermos isso, nós temos um outro mínimo local que é melhor do que os mínimos locais que nós conhecíamos anteriormente. Então, essa ideia básica de pegar uma solução e encontrar um caminho para chegar em outra solução é o que é chamado de Path Relinking. Como que nós vamos fazer esse caminho? Aí vai de cada implementação, em cada um dos problemas, e as estratégias são diversas. Uma coisa fácil de pensar que alguém poderia colocar aqui o ponto é já o seguinte: se no lugar de escolher só essa solução para abrir aqui depois com os 3 movimentos, poderia pegar essa solução e fazer a mesma coisa, essa solução a mesma coisa, essa solução a mesma coisa, depois com cada uma das que aparecessem, fazer o mesmo, ir abrindo todos esses caminhos possíveis. Vantagem disso é que nós teríamos mais soluções para avaliarmos, mas a grande desvantagem vem no tempo computacional que seria necessário. Não tem a maneira certa ou errada desse caminho aqui. A gente tem que pensar, cada estratégia que a gente crie para o caminho como que isso gera em termos de performance nosso programa, seja em termos de qualidade da solução ou em termos de tempo para ela ser obtida. Então, isso daqui é o Path Relinking. Alguma dúvida aqui nesse ponto sobre o Path Relinking? Não? Consegue imaginar assim como que poderíamos utilizar isso dentro daquela parte que nós fazemos de busca local? Acho que sim, por busca de vizinhança, daí procura um vizinho do vizinho. Exatamente. Agora, aqui nesse caso, quando a gente vai pensar em vizinho, sempre o que nós temos que associar quais movimentos que nós estamos fazendo para chegarmos nesse vizinho. Aqui, o movimento que nós fizemos foi pegar um ponto e trocar de grupo. Dentro do flow chart permutacional, quais movimentos que nós poderíamos fazer para ir de uma solução para uma solução vizinha dela? Uma troca? Uma troca é um movimento? Sim. Poderia fazer uma inserção? Também, qualquer coisa que a gente pense entre movimento. O mais simples de todos de ser pensado é por meio das trocas. Então, fazer ali uma sequência de trocas de maneira a conseguir chegar na outra solução. Essa ideia de Path Relinking, ela é aplicada em diversos outros métodos de solução. Tem Path Relink aplicado em GRASP, em busca tabu, em algoritmo genético, nos mais diversos métodos. Porque o conceito é simples, né? Sair de uma solução e chegar em outra por meio de movimentos. O mais complicado é como que nós vamos definir ou personalizar esses movimentos.
mas é uma estratégia aí interessante para ser pensada em qualquer um dos métodos que a gente trabalha aqui durante a disciplina. Tranquila essa parte? Aham. Então tá bom. Bom, em 10 minutos foi possível explicar. Até eu entender isso daqui e montar o exemplo foi bem mais tempo do que isso. Mas vamos lá. Vamos aqui agora para o nosso código que nós tínhamos aqui, que eu já deixei ele disponível para vocês. Vamos lá. Vamos pegar isso daqui e vamos começar a fazer, nesse momento, algumas melhorias em termos dessa nossa estrutura aqui. Vamos pensar se tudo aquilo que nós planejamos inicialmente dentro dessa classe problema FSP continua sendo a melhor forma ou se poderia fazer de alguma forma, de algum modo aqui diferente. Então eu vou lembrar aqui com vocês quais eram as propriedades que nós tínhamos aqui dentro dessa classe. A gente pensar aqui um pouquinho se a gente mantém dessa mesma forma ou não. Se nós pegamos essas 4 primeiras propriedades, ao que elas se referem? O que nós temos aqui que essas propriedades em si acabam se referindo? Sei lá, número de tarefas, número de máquinas, os instantes iniciais que em cada uma das máquinas está livre e a matriz do tempo de processamento. Isso é o problema geral, né? Isso é um exemplo do problema, né? Se nós pegarmos aquele arquivo lá, deixa eu ver se eu tenho ele aqui ainda, aqui está com saída FSP, mas se pegasse lá aquele arquivo que é o problema FSP2, são os dados aqui. Esses dados que definem um exemplo do problema, tem uma palavra que é utilizada em inglês, que é o instance. Quando foi traduzido para o português, veio a tradução como instâncias. É uma tradução que veio errado, mas que acabou ficando lá, é um falso cognato, mas que acabou sendo aceito. Porque instância em português envolve a parte de julgamento, né? Primeira instância, segunda instância, terceira instância e assim por diante. Instância, já o instance aqui que era utilizado dentro do inglês é muito mais para exemplo. Então, muitas vezes eu vou falar aqui instância do problema, na verdade a maneira correta mesmo seria colocar como sendo um exemplo do problema. Então, um conjunto de dados que define aquele problema. Essa parte aqui, matriz retorno, matriz início, matriz fim e makespan. Nós não fazemos essa leitura. Conforme nós resolvemos o problema, é que a gente acaba preenchendo algumas dessas partes. E tem uma outra coisa que acaba definindo já para a solução, que é a sequência, que acaba não aparecendo aqui. Então nós temos que acabar seguindo um padrão. Ou nós colocamos aqui para termos também a sequência aparecendo como uma característica, e daí a gente vai ter qual que é o makespan dessa sequência atual, qual que é a matriz retorno, ou matriz início, matriz fim dele. Ou uma outra alternativa é nós eliminarmos simplesmente tudo isso que nós temos aqui referente a resultado, e esses resultados serem obtidos a partir de chamada dos métodos, com esses métodos tendo retorno. Vou pegar aqui, por exemplo, esse matriz retorno. Em qual lugar que nós preenchíamos os valores de matriz retorno? Qual que é o método que nós utilizamos para preencher esses valores? Lembram lá no código? Esse aqui embaixo, não é? Calcular. Exatamente, está aqui nesse calcular instantes início, fim, cada tarefa em cada máquina. Esse método ele está lá como void, então ele não tem um retorno. Você poderia fazer que esse método retornasse essa matriz aqui, retorno, que tem aqueles instantes de início e fim, de maneira a não ser necessário isso aqui que é uma matriz retorno, como propriedade? Seria uma outra maneira? Sim. Mas daí, além de
de ter essa matriz retorno, onde essa matriz retorno está marcando lá para nós aqueles instantes de início e fim, né? Nós temos duas matrizes dentro de uma nessa matriz retorno, né? Tem as primeiras colunas que se referem aos inícios do processamento de cada tarefa em cada máquina, e tem um segundo bloco de colunas que se referem aos instantes de término de processamento de cada tarefa em cada máquina. E esse mesmo método, ele acaba também preenchendo lá o valor do makespan. Ele preenche aqui esses dois. Então, se nós colocarmos aqui que o retorno desse método é lá uma matriz de inteiro, e a gente colocar para dar um return na matriz retorno, né, que seria isso daqui, então fazer aqui diferente, ó. Vou colocar como return matriz retorno e deixando dessa forma, e até vou tirar aqui esse matriz de retorno já comentada, nós precisaríamos aqui primeiro definir qual que é o tamanho, aqui tem que definir, essa matriz retorno teria que ser definida aqui dentro, daí beleza, a gente pode pegar lá e ter ela como um retorno desse método. O que geraria de problema a gente fazer assim, só dar esse return matriz retorno? O que hoje contempla já nesse método que não estaria contemplado? O makespan. Agora, vou descer um pouquinho. Se nós pegarmos a nossa classe dado e sequência, o que ela tem aqui de característica? Qual que é a sequência? Qual que é o makespan? Se pegasse e tivesse aqui nessa classe uma matriz de inteiros, onde aqui fosse matriz de instantes, com aquela mesma característica que nós temos no problema, de que ele pega, tem um bloco que são os instantes de início e um outro bloco que são os instantes de fim. Resolveria esse problema daqui? Como que ele poderia daí trabalhar? Vou voltar aqui nesse método, voltar aqui. Como que a gente poderia daí deixar melhor esse método daqui? Quando nós recebemos uma sequência, o que nós estamos aqui dentro fazendo ao todo? Não é o cálculo de qual que é o makespan e também essa matriz de instantes que está aqui como matriz retorno? E se nós fizéssemos o seguinte, colocássemos que esse método daqui, o retorno dele é um objeto do tipo dado e sequência. O que mudaria aqui ao longo desse nosso código? O que nós poderíamos ter de diferente? Vê se faz sentido fazer isso que eu vou colocar aqui. Declararia um objeto do tipo dado e sequência, que eu vou chamar de dados retorno. Tá? Vou colocar esse nome aqui, dado e sequência, dados retorno, como sendo lá um novo dados sequência. Faço aqui desse tipo. Aqui no lugar de colocar matriz retorno, eu venho e coloco o seguinte, que dados retorno ponto matriz instantes é essa matriz aí de tamanho número de tarefas como sendo linhas e 2 vezes número máquinas como sendo coluna. Depois eu vou mexer aqui nessa parte de tudo que tem no matriz retorno que aparece aqui, mas eu vou colocar que o return dela não é uma matriz retorno, mas esse dados de retorno.
O que nós vamos poder ter aqui nesse objeto dados retorno ao todo? Vamos poder ter aqui qual que é a sequência, qual que é o makespan e qual que é a matriz de instantes. É uma possibilidade que nós temos aqui também. Vou fazendo aqui, só vou mexer bastante nesse código aqui ainda, tá? Coloquei ele lá como dados retorno. Aí, agora que nós temos, então, que essa matriz instante está fazendo do papel do que era a matriz retorno antes, eu vou substituir tudo que tem aqui, que está como matriz retorno, por dados retorno, ponto matriz instantes. Fazendo aqui toda essa substituição. Tá? Estamos fazendo aqui essa substituição inteira aqui. Pegar tudo que está lá, matriz retorno, e substituir por dados ponto matriz instantes. Fazendo isso daqui, substituir aqui, aqui. Vamos ver se em mais algum lugar ficou alguma coisa perdida. Não, está certinho aqui. Aqui a mesma coisa, né, desse matriz retorno. Fica lá com o dados retorno ponto matriz instantes. Então olha o que nós vamos ter aqui. Nesse dados retorno, nós vamos ter tanto aquela matriz dos instantes, que tem um primeiro bloco com instantes de início de processamento e um segundo bloco com instantes de fim de processamento, e também o makespan. Da maneira como está, esse método aqui, ele recebe ali uma sequência. Dado sequência é um objeto que tem lá também uma propriedade que é a sequência. Poderíamos ainda fazer o seguinte, pegar aqui, fazer até um outro for separado aqui para isso, colocar lá que for int i igual a 0, enquanto i for menor do que número tarefas, i mais mais, e aqui nós colocaremos o seguinte, que dados retorno ponto sequência na posição i é igual a sequência na posição i. Tá? Fazemos essa instrução aqui. Só que esse vetor sequência que pertence ao objeto dados retorno, em algum momento ele tem que ser inicializado também. Então nós vamos precisar, da mesma forma que fizemos com esse dados retorno ponto matriz instantes igual a num int, número de tarefas, vírgula, 2 vezes número de máquinas, vamos precisar aqui também assim, que dados retorno ponto sequência é igual a null int, e aqui vamos colocar lá número tarefas. Aqui, de novo, quero só recapitular que o objetivo nesse momento não é definir qual que é a melhor ou a pior maneira de programar, mas para mostrar aqui para vocês variações possíveis que nós temos em termos de trabalhar com propriedades de uma classe, em termos de trabalhar com outras classes, como que fazemos com retorno. São aqui só para mostrar opções. Com isso daqui, nós receberemos uma sequência, calcularemos qual que é o início e o fim do processamento de cada uma das tarefas em cada uma das máquinas, também armazenaremos qual que é o makespan, e nesse objeto aqui sairá lá também qual que é a própria sequência que foi passada. Isso daqui vai alterar a forma como que nós chamamos esse método. E até por isso que aparecem aqui alguns erros, provavelmente em algum lugar. Então, aqui nesse momento, olha como que está lá no desenho. Está uma matriz retorno. E vai aparecer aqui como uma matriz retorno
porque era uma propriedade. Só que essa propriedade, o que nós fizemos com ela lá na classe, essa propriedade matriz retorno, não existe mais. Então o que nós vamos precisar entender aqui? Em qual lugar que isso estará? Olha lá o que nós já estamos recebendo para fazer esse desenho. Já estamos recebendo um objeto que é do tipo dado e sequência. E esse objeto lá com o nome sequência desenho. Ou seja, o que nós podemos fazer aqui? Esse matriz retorno, na verdade, ele é definido agora por sequência desenho ponto matriz instantes. Que é a mesma coisa que nós vamos salvando lá no matriz retorno. Aqui a mesma coisa, teremos lá sequência desenho ponto matriz instantes. Aqui a mesma coisa, sequência desenho ponto matriz instantes. Vamos ter que fazer as mesmas coisas lá no outro desenho, nesse desenho aqui, que é o desenho de cada uma das tarefas nas linhas. Então aqui teremos que mudar para dados. Aqui é desenho sequência, né? Desenho sequência. Sequência desenho, desculpa, falei o contrário. Sequência desenho ponto matriz instantes. Vai aparecer isso também aqui na frente. Sequência desenho ponto matriz instantes. E aqui novamente. Sequência desenho ponto matriz instantes. Então agora resolvida essa parte. Mas vamos analisar os momentos em que aquele método que nós alteramos o retorno dele é chamado. Ou seja, antes nós tínhamos o seguinte, que esse método calcular instante, início, fim, cada tarefa em cada máquina, tinha lá, ele aparecia aqui como void. Então ele não tinha um retorno, agora ele tem esse retorno. Vamos ver todos os lugares que eles são chamados. Ele é chamado para deixarmos isso de forma correta. Então copiei ali aquele método, vou colocar aqui coloquei um Ctrl F, vou colar aquele método e ver cada um dos lugares que ele é chamado. Então o primeiro lugar aqui já encontrado que é chamado, está ali naquele encontra melhor sequência busca vizinhança. Temos lá que a sequência é uma sequência que foi gerada de maneira aleatória e está aqui calcular instante, início, fim, cada tarefa em cada máquina na sequência. Se nós executarmos isso daqui, o retorno dele será salvo em algum lugar? Isso aqui será salvo em algum lugar? Nós não temos nada que está recebendo aqui como retorno desse método. Então nós precisaríamos ter aqui, declarar algo que fosse dados sequência. Eu vou colocar um nome que depois eu vou mudar aqui, tá? Vou colocar esse AA primeiro, só para resolver isso de ter esse retorno em algum lugar e colocar aqui. Aí, aqui dentro, olha o que nós temos. Teve melhoria igual a true, tudo ok com essa parte, tudo ok com o que aparece aqui, para fazer sequência vizinha. E agora tem que realizar aqui essa parte de novo do calcular esse instante. Esse instante que está sendo calculado aqui é o instante, né, de início e fim dessa solução, que é essa solução aqui vizinha, dessa sequência vizinha. Então aqui o que nós podemos colocar? Dados sequência, e eu vou pôr aqui o nome dela como sendo dados da solução vizinha.
E isso daqui recebe o que tem lá no calcula instante, início, fim, cada tarefa em cada máquina. Aqui, da mesma forma que nós demos esse nome um pouquinho mais fácil de identificar, dado e solução vizinha, também vale a pena nós fazermos um nome melhor aqui. E essa solução que nós temos, ela é a solução aleatória. Então nós temos lá que um retorno de dados a solução aleatória, que vem pela execução daquele método, calcular instante, início, fim, cada tarefa. Temos aqui o dados da solução vizinha e agora temos aqui uma comparação. Esse makespan, ele está pegando a partir daquela propriedade makespan. Isso daqui nós podemos deixar um pouquinho melhor. Como que isso daqui pode ser feito? Nós podemos ter que esse makespan, que está aqui na propriedade, lá makespan da classe, ele está armazenando qual que foi o makespan da última sequência que foi analisada. E essa última sequência que foi analisada é essa sequência aqui da vizinha atual. Até vou colocar assim, ó, vizinha atual, até vou colocar um pouquinho mais detalhado esse nome aqui. Dado a solução vizinha atual. E daí aqui vai ter o seguinte, if makespan de dados solução vizinha atual ponto makespan, né? Então, if, se esse makespan lá da solução vizinha atual for melhor do que o melhor makespan que nós conhecemos, o dados melhor sequência ponto makespan vai receber aqui dados solução vizinha atual ponto makespan. Deixamos guardado aqui com aquela parte do movimento, teve melhoria, todo o resto aqui igualzinho, essa parte aqui não se altera. Então, fizemos aquela alteração, mas que gera consequências aqui nesse método. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se está tudo ok até esse momento, essas alterações que nós fizemos. Vou colocar aqui o programa para ser executado. Foram uma série de alterações aí sem ainda recompilar. Vamos ver se continua funcionando tudo como estava funcionando antes. Sempre tem esse risco, né? Quando nós começamos a mexer num código que estava funcionando, fazendo de uma forma diferente, corre-se o risco de parar de funcionar. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Apertei lá o botão teste, rodou em 305 milissegundos, encontrou aqui aquela solução 2913, está lá com o melhor makespan dele como sendo 311 e deu erro aqui já em algum lugar. Vamos ver o que aconteceu aqui que deu erro. Isso lá, system.null reference exception. Então pegou alguma coisa aqui que está nula. Vamos ver o que está acontecendo. Sequência desenho está nula. Então, não conseguiu encontrar o que é esse sequência desenho. Vamos tentar identificar por que aconteceu isso. Então, vou pegar agora e fazer o seguinte. Eu vou parar aqui essa nossa execução e lá no nosso formulário vamos ver o que está no código lá do teste. Então, se deu aquele problema no que se refere a qual está aquela matriz de instante, início, vamos ver o que está acontecendo aqui. Vou pegar aqui e executar até aqui primeiro o nosso programa. Coloquei ali o teste, parou aqui, está lá, vamos ver o que tem no melhor sequência. Melhor sequência, tá lá o makespan, saiu 315, bonitinho como esperávamos. Sequência, tá lá a sequência. Mas matriz instantes está aqui como null. Vamos identificar o que aconteceu. O que está faltando aqui nessa parte? Eu peguei um lugar errado, era aqui que eu queria vir. Eu queria vir aqui nessa outra parte. Chegar aqui no desenho solução.
pegar aqui nessa parte do melhor sequência, né? Ver o que está acontecendo aqui. Achar esse erro. Então, executou lá, ok. Quando nós pegamos aqui essa melhor sequência, ela está lá com o makespan 318, a sequência está certo, 1, 9, 3 e assim por diante, mas essa matriz instantes está como nula. Ou seja, ela não foi nem definida. Vamos encontrar onde que isso daqui está. Então, primeira parte. O encontra melhor sequência aleatória é esse método que nós temos aqui. Vamos ver o que está sendo feito dentro dele. Está aqui o F12. Eu devo ter caído, desliguei o Wi-Fi sem querer, daqui a pouco eu volto aqui. Agora estão ouvindo novamente? Sim. Então tá. Eu fui apertar o F12 para entrar aqui nesse código do encontra melhor solução aleatória. Acabei apertando o FN, F12, o FN, F12 desliga o Wi-Fi. Então por isso que eu caí, mas agora aqui de volta. Tranquilo até aqui? Sim. Sim. Então tá, qualquer dúvida, pessoal, parem a qualquer momento, tá? Não precisa nem esperar eu chegar a perguntar se tem alguma dúvida, só parar, falar aí e eu paro da explicação. Vamos ver o que está acontecendo aqui, pessoal, nesse método encontra melhor sequência aleatória. Nós temos aqui que recebe como parâmetro sequências. Fazemos aqui um objeto que é do tipo dados sequência, que tem aqui o dados melhor sequência. Fazemos aqui todo o processo normal, mas olha o que acontece, como que está a chamada desse método aqui. O que está sendo feito aqui? Simplesmente chamando lá o método sem ter qualquer retorno em cima dele. Então, aqui nós vamos precisar deixar um pouco melhor esse nosso retorno. E como que nós vamos fazer isso daqui? Se nós pegarmos esse calcula instante, início, fim, cada tarefa em cada máquina da sequência, não está retornando nada aqui. Está sem retorno. Eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui, que eu vou fazer assim. Dados sequência, eu vou chamar de dados auxiliar, isso daqui, recebe lá o retorno desse método calcular instantes, início, fim, cada tarefa em cada máquina. No lugar de ver se o makespan é melhor do que o melhor makespan que nós temos, né, que está lá no dados melhor sequência.makespan, nós vamos ver o seguinte: se dados auxiliar ponto makespan é menor do que dados melhor sequência.makespan. Se isso daqui for verdade, o dados da melhor sequência.makespan irá receber aqui o dados auxiliar.makespan. Ou seja, nós estamos atualizando aqui qual que é a sequência, né? A sequência é atualizada aqui e também é atualizado qual que é o makespan. Mas em momento algum nós estamos fazendo aqui quais que são aqueles instantes de início e fim. Essa troca que eu fiz aqui do makespan para dados auxiliar.makespan, ela só faz sentido porque depois eu vou pegar e lá na nossa classe eu vou tirar aquela propriedade makespan. Continuaria funcionando como está aqui. Mas em momento algum nós estamos preenchendo quais são aqueles melhores, quais são aqueles instantes de início de processamento e fim de processamento dessa sequência. Então, tem algumas maneiras que nós podemos fazer. Vou colocar aqui o que seria a maneira mais
simples de todas. Faço aqui mais um for de int i igual a 0, enquanto i for menor do que número tarefas, i++. Aqui um for de int j igual a 0, enquanto j for menor do que número máquinas vezes 2, né? Porque nós temos lá 2 vezes o número de máquinas, de colunas, para essa matriz. Números máquinas vezes 2. J++. E colocamos o seguinte, que dados melhor sequência, ponto, matriz instantes na posição IJ é igual a dados auxiliar, ponto, matriz instantes na posição IJ. É claro que para fazermos isso daqui, de que dados melhor sequência, matriz IJ possa receber alguma coisa, tem que ser inicializada. Essa matriz aqui, matriz instantes. Então, da mesma forma que nós temos aqui o dado e sequência, ponto sequência, igual a um null int, vamos precisar aqui também de que dados melhor sequência, ponto, matriz instantes é igual a um null int, número de linhas será número tarefas e número de colunas será número máquinas vezes 2. Tá? E daí isso daqui, cada vez que encontra uma melhor solução, atualiza o makespan, atualiza a sequência e atualiza qual que é o instante de início e fim de cada uma das tarefas. Funciona fazer dessa forma aqui. Qual que é a desvantagem de fazer esse procedimento aqui dentro? Isso daqui poderia ser feito só de executar isso uma vez que nós temos a melhor sequência. Dado que tem a melhor sequência, como é super rápido calcular os instantes de início e fim de processamento de cada uma das tarefas em cada uma das máquinas, teria um argumento para, no lugar de fazer essa cópia a cada vez que tem melhoria, fazer uma vez só ao final. A conta aqui é bem simples, tá? Imagine que fazer esse procedimento de cópia da matriz dos instantes demore uma unidade de tempo. E quando você tem uma sequência, calcular qual que é o instante de início e fim de processamento em cada uma das tarefas, demore 15 unidades de tempo. Se nós tivermos ao longo do nosso algoritmo mais do que 15 melhorias, nós estamos gastando mais tempo atualizando isso daqui do que recalculando quais são os instantes de início e fim de processamento só depois de ter qualquer melhor sequência. Agora, se o nosso número de melhorias for menor do que 15, esse procedimento aqui acaba sendo mais rápido, porque não tem lá que depois calcular tudo de novo. Então, só para ter essa ideia, quando estão fazendo qualquer parte de código, de vantagens, desvantagens de colocar cada operação em cada momento ali que aparece do código. Se fizermos dessa forma agora, o que nós vamos ter aqui como retorno desse dados melhor sequência vai sair lá com essa matriz de instantes também. E daí lá, quando é chamado aquele método encontra melhor sequência aleatória, quando nós temos aqui a chamada desse método lá do encontra melhor sequência aleatória, aqui no melhor sequência, a matriz de instantes vai sair preenchida. É o que nós vamos ver aqui agora. Então, vou pegar aqui e executar esse nosso procedimento. Pegar lá e apertar esse botão aqui do teste. Parou aqui.
Se eu colocar lá o melhor sequência, ó lá, matriz instantes, estão lá com aqueles instantes todos definidos. De forma que se continuarmos aqui a nossa execução, está lá a mensagem, sequência e aqui o nosso desenho. Poderia fazer a mesma coisa lá, igual nós já fizemos outras vezes com mais, colocar aqui lá com 1 milhão de sequências geradas aleatórias e depois encontrado ali qual que é o makespan delas, início e fim de processamento de cada uma das tarefas em cada uma das máquinas. Vai demorar aqui um pouquinho mais, estou com mais coisas carregadas no computador, então vai demorar até um pouquinho mais aqueles 11, 12 segundos que foi no último vídeo. Isso aqui é devido ao tanto de coisas que eu estou utilizando no computador. 23 segundos ali, ok. O makespan saiu como 0. Vamos ver o que aconteceu que esse makespan saiu zerado. Talvez tenha esquecido de passar alguma coisa ali nos detalhes. Vou executar aqui de novo. Ver se já tinha aparecido isso com 10 mil sequências. Ó, tá ali como 0. Vamos ver que agora preencheu matriz instantes, que é o mais complicado, esquecemos aqui do makespan. Ou na hora de escrever. Vamos ver o que aconteceu aqui. Estaria aqui o melhor sequência.makespan. Então vamos ver lá dentro desse método aqui, encontra a melhor sequência, o que está acontecendo com o makespan. Aqui, ok. Deixa eu achar onde que está acontecendo isso. Dados auxiliar. Vamos parar aqui o código. Deixa eu pegar e parar o código aqui. Melhor sequência, o makespan está saindo aqui como 0. Né? Não poderia, tem alguma coisa errada aqui dentro desse método encontra melhor sequência aleatória. Então, ele começa aqui lá com o 999. Tá ali a sequência certinha. Temos aqui a sequência que é gerada aleatória. Tem isso aqui do dados auxiliar. Se dados auxiliar makespan, talvez aqui possa ter alguma coisa. Deixa eu já pegar e parar aqui a execução do nosso programa. Vamos entender o que está acontecendo. Aqui o makespan está saindo ali como 0. Então o problema está aqui nesse método, calcula instante início fim, cada tarefa em cada máquina. Eu até já imagino o que seja. Eu vou pegar e já deletar essa propriedade aqui, makespan. Tá? Isso aqui que está acabando causando o problema ali. O que nós estamos é o seguinte, que lá o makespan, no lugar de ser salvo em dados retorno.makespan, estava sendo salvo nessa propriedade aqui makespan. Então isso aqui tem que ser o dados retorno.makespan. Como continuava salvo na propriedade, não gerava o erro, só não transcrevia ali o valor correto. Aqui a mesma coisa, vai pegar em lugar de escrever makespan, que é aquilo que vai escrevendo os resultados no arquivo, a gente vai escrever dados auxiliar.makespan. Tá? Só tudo isso daqui é porque nós estamos eliminando aquela propriedade makespan. Então, aqui vai ficar a mesma coisa. Ó. Isso aqui depois eu tenho que mexer, que é naquele método lá que desenha solução máquinas nas linhas. Nós estamos arrumando aqui o que fazia quando era o desenha tarefas na linha, né? Então vai ter que fazer aqui nos dois. Em cada um deles tem que pegar aqui e mexer nesse do desenho.
Ah, só, o seguinte, tá, até já sei aqui. O que está acontecendo? Se nós pegarmos lá o desenha solução, aqui, desenha solução, máquinas nas linhas, nós estamos recebendo essa sequência desenho. Nessa sequência desenho já tem a matriz de instantes de início e término de processamento de cada tarefa em cada máquina. Então nós não precisamos mais fazer isso daqui, porque já está calculado, já está naquele objeto do tipo dado em sequência. Nós já temos essa informação em sequência desenho. E esse makespan também já é conhecido aqui em sequência desenho. Já tem esse valor do makespan ali. E o mesmo vai acontecer aqui nesse outro método, que é para desenhar a solução das tarefas nas linhas. Aqui vai ficar a mesma coisa, daí nós vamos ter o sequência desenho ponto makespan. Agora sim, executando lá aquele nosso programa. Ele não dava erro antes porque nós tínhamos mantido ainda a propriedade makespan, tá? na classe. Então só por isso que ele não dava erro. Para mim precisava agora de parar aqui, mas já aparece ali o makespan, além da matriz instantes da sequência. Então tá lá, obteve um makespan de 317, está aqui o desenho. Se colocasse 100.000 sequências, vai demorar aqui um pouquinho mais, a gente espera que chegue no makespan um pouquinho melhor, chegou no makespan de 312, e está aqui o desenho. Vamos testar agora aqui o busca vizinhança. Demorou lá 1190 milissegundos, makespan de 311 e está aqui o desenho. Então está tudo ali funcionando. Nosso programa, trocamos um pouco a maneira de como que é a estrutura dele. O que vocês veem assim como possíveis vantagens e desvantagens de trabalhar com mais propriedades, né? Vou voltar aqui na nossa classe, com mais propriedades aqui ou menos propriedades? Matriz início e matriz fim nós não estamos nem utilizando, né? Eu vou até pegar aqui e tirar isso. Qual que é a vantagem em cada uma dessas formas, tanto como estava o código 50 e poucos minutos atrás e como está agora? Pode falar o que vocês acham aí, o que vocês pensam. Uhum. Qual que é a vantagem, assim, quando a gente começa a trabalhar com essa parte de objetos? O código ele vai começando a ficar mais enxuto e mais fácil de aproveitar para outras coisas. Tá? Vamos pegar da mesma forma que nós tínhamos aqui dentro do problema, da classe problema FSP, ali uma propriedade que era o makespan, outra que era a matriz de retorno, eu vou colocar aqui uma outra coisa que nós poderíamos substituir. Poderia ter aqui uma outra propriedade que fosse o seguinte, do tipo dados sequência e chamar isso daqui como sendo solução atual. O que isso daqui faria? Nós poderíamos ter qual que é a melhor solução conhecida até o momento, sempre armazenada aqui nessa propriedade. Seria uma outra forma de nós pensarmos. E embora eu concordo, quando a gente começa, está acostumado, a maneira estruturada tal, parece um pouco mais complicado ficar criando
classes e daí colocar as coisas ali dentro dela e com os métodos, ao longo do tempo, a gente acaba ganhando muito em termos de recursos de dentro do programa. Tá? É claro que é um processo de ficar treinando. Se no começo se sente mais confortável com a maneira de deixar de forma tradicional ali estruturada, não tem problema. Mas quando vai conseguindo fazer isso, de trabalhando com os objetos, vai ajudando bastante, ainda mais quando a gente trabalha com problemas grandes. O que é outra vantagem que nós temos aqui é na própria implementação desses algoritmos meteorísticos. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vou abrir aqui uma internet e colocar assim, eu vou colocar Tabu Search e colocar aqui framework, poderia colocar pseudocódigo, qualquer que fosse o termo. Que imagem, tentar achar algum que possa aparecer. Oi? Isso, exatamente. Nós temos, assim, algumas definições, né? Vou colocar até de quando eu comecei lá a aprender programação. Se pensava-se muito lá em função quando é algo que tem um retorno e um procedimento quando algo, uma sequência de comandos que não tem um retorno específico. Aí, dentro da programação orientada a objetos, que é o que acaba sendo utilizado implicitamente dentro do C Sharp e outras linguagens, o que nós temos é que cada coisa é um objeto. E um objeto tem propriedades, que é igual ao que nós estamos colocando aqui, e tem métodos. Esses métodos podem ter retorno ou não ter retorno. Então, é isso mesmo que você falou assim, que às vezes você pega um código lá e vai organizando em funções, você organizar em métodos acaba sendo muito similar a fazer essa organização em funções, em termos práticos aqui para os resultados. Da mesma forma que se nós acabamos tendo algum código que se repete em mais do que um método, né? Ou se é chamar lá de função, que se repete mais do que uma função, nós podemos isolar esse código, colocar em uma outra função ou em outro método para conseguir ser reaproveitado. E essa que é a ideia básica que nós tentamos ter dentro dos códigos. Porque uma coisa quando a gente programa que tem que ter em mente é se nós estamos programando algo que vamos utilizar nesse momento, tivemos um resultado e nunca mais vamos mexer naquilo, ou se é algo que nós mexeremos em algum momento futuro ou alguém trabalhará em cima dele. Então, quanto mais se organiza em termos de objetos e ter esses métodos bem definidos, as propriedades com nomes legais, mais fácil fica para depois você trabalhar no código, outras pessoas trabalharem e também facilita a tua própria vida quando o código cresce de tamanho. Eu coloco algumas coisas que eu tinha de hábito que não era nada produtivo em termos de código. Eu começava a chamar variáveis de AAA, BBB. Igual às vezes vocês acabam vendo eu colocar ali como sendo algo provisório, o AAA. Mas eu tinha um programa cheio de variáveis, A, B, C, AAA, BBB. E depois, para conseguir se achar naquilo, vira uma maluquice. Hoje, a maneira que eu acabei criando de padrão para trabalhar é que se precisar colocar um nome grande de variável, coloca um nome grande de variável, igual instantes iniciais das máquinas, matriz, tempos, processamento, solução atual, para ter que fazer o menor número de comentários possível no código. E daí quando vai criando com os métodos, você acaba dando um nome para esses métodos que já identifica exatamente o que faz. Então, calcular instantes, inícios, fim, cada tarefa em cada máquina. Se você analisar, independente do que está aqui dentro desse código, quando ele é chamado lá fora, em algum lugar, Opa, deixa eu achar aqui, vai estar aqui melhor ainda, pegar aqui dentro do busca vizinhança, que nós temos isso, tá lá, ó.
calcular instantes, início, fim, cada tarefa em cada máquina, e isso recebe uma sequência. Por essa própria instrução aqui, nós já temos clareza do que esse método aqui está fazendo, né? Então facilita muito mais a leitura. Imagine se tivesse aqui nesse momento, no lugar dessa linha de código, todo aquele código que nós tínhamos lá anteriormente. Começa a ficar difícil saber onde que começa, onde que termina cada uma das etapas. Então são coisas paralelas, né? Juntando ali aquilo que o Felipe colocou com o que você colocou. Nós vamos trabalhando com essa parte das funções, organizando, trabalhando aqui com isso de método, para conseguir chegar de uma maneira um pouco mais fácil. E essa parte assim de ter esses retornos de avaliação, quando nós pegamos, vou colocar aqui, por exemplo, lá um do Tabu Search, tá? Aqui é uma ideia de um pseudocódigo. Não, esse aqui não está legal para mostrar o que eu quero. Deixa um pseudocódigo aqui um pouquinho mais apropriado de busca tabu. Deixa eu só achar aqui um. Aqui, ó. Esse daqui é um que está simples, mas legal. Imagine que nós temos aqui, ó. Isso aqui é uma possível implementação da busca tabu. A gente começa com t igual a 0. Aí gera uma solução inicial, inicializa uma lista tabu, e daí aqui é a parte principal do algoritmo. Pegar o conjunto de candidatos, o que está dizendo essa notação aqui toda? Se nós pegarmos x é a solução que nós temos até o momento. N de x é a parte da nossa vizinhança. Quais são? É o neighborhood lá da variável da solução x. Quem são os vizinhos deles? Então, os vizinhos deles são os elementos x' que pertencem a esse conjunto aqui n de x. Mas excluindo os elementos da busca que estão na lista tabu. Então é verificar se para sair de x para um outro. Vamos pegar aqui um pouquinho melhor. Imagine que nós tivéssemos lá um x', mais fácil, que o nosso x fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pega um x' que é o 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Só que o movimento trocar o 1 com o 2 esteja na lista tabu. Então esse elemento, né, que fará aqui que não é possível chegar porque o movimento que gera ele está na lista tabu, ele não entra dentro desse conjunto dos vizinhos candidatos. Então, o x' é vizinho, mas não será um candidato a ser avaliado. Aí tem que pegar e encontrar qual que é o melhor x nesse conjunto, e a gente vai fazer que o x', que é o que será escolhido, é o que tem lá o melhor valor da função objetivo. E daí aqui segue toda a parte do procedimento. Fazer isso daqui, se nós temos esses nossos métodos com o retorno, no lugar de salvar dentro da propriedade, fica um pouco mais fácil. E por que isso é mais fácil? Se nós analisarmos aqui na classe, o que nós acabamos definindo como propriedade são os dados do problema. De forma que, independente de qual que é a nossa solução, são coisas que são mais imutáveis. Poderia aqui ainda ter o seguinte, poderia fazer assim, eu poderia ter aqui uma outra coisa, fazer mais diferente ainda, tá? Que eu vou colocar assim, public, colocar uma lista que é do tipo dados sequência, em que isso daqui é a lista das soluções visitadas. Lista das soluções analisadas. E cada uma dessas nossas soluções, né? Porque quando a gente pega dado e sequência, o que nós temos ali? Temos qual que é a sequência
qual que é o make span dela e qual que é aquela matriz de instantes de início e término de cada tarefa em cada uma das máquinas. Então, se nós pegamos isso daqui, nós podemos pegar e cada solução que a gente gera, salvar aqui nessa lista. Então, fica um pouquinho mais organizada a maneira do código. Tá? Isso daqui, pessoal, é treino, né? É ir fazendo, pegar um código pronto e mexendo nele. Mas vocês vão sentir que programando os algoritmos facilita bastante fazer com essa parte daqui. Tá? Da mesma forma que os outros códigos, esse código aqui todo eu vou deixar disponível para vocês no GitHub. Essa maneira aqui não é uma maneira final de fazer, né? Repito que a ideia aqui foi mostrar formas alternativas de se fazer e naturalmente conforme vocês forem programando, criando novos códigos, vão vendo ali como que se encaixa melhor cada um deles. O que eu vou fazer na sequência aqui com vocês em próximos vídeos e próximas aulas? Na próxima aula, que é na terça-feira, certo? Nós teremos na terça-feira, dia 2 de junho, terá um pedaço dela que eu vou fazer uma implementação de busca tabu em cima desse problema daqui, de flow shop permutacional, e na outra metade eu já vou começar com um próximo problema. Eu ainda não decidi se farei por segundo a clusterização ou o corte e empacotamento. Ainda estou pensando como que vai encaixar melhor. Existem motivos bons para cada um dos dois. Ainda estou pensando nisso, mas daí na segunda metade da próxima semana vocês já saberão isso daí. Então o que eu vou pedir para vocês tentarem fazerem, tentar aí nesses próximos dias, é um pouco mais curto agora, né? Nós temos aí de quinta para terça. Primeiro pegar esse código daqui, entender ali o passo a passo dele, caso ainda tenha alguma dúvida, principalmente com essas partes novas aqui que foram feitas hoje. E se conseguir começar a programar uma busca tabu. Tá? Não precisa estar com a busca tabu pronta para a próxima aula, mas como que pensou nessa busca tabu? Se quiser, antes de fazer a programação direto na linguagem, fazer um pseudocódigo, qualquer coisa, sintam-se à vontade, tá? Mas comecem a pensar como que encaixaria esse problema do flowchart permutacional, que nós já vimos aqui um bom tanto dele, já viram agora um pouquinho mais de recursos de linguagem, e com isso que vocês leram da busca tabu, né, que a busca tabu foi muito mais lido e visto por vocês até agora do que eu propriamente explicando, como que vocês pensariam a maneira de fazer uma implementação de busca tabu para resolver aqui o problema do flowchart permutacional. Bom, tem alguma... Dei uma acelerada aqui, às vezes durante alguns pedaços de conteúdo. Tem alguma dúvida que queiram que eu volte em algum pedaço do código? Podem ficar à vontade aí para falar. Então tá. Vejam o vídeo, vejam o código, é isso aí, né? Vai encontrando conforme o tempo de cada um fazer. Uma coisa boa que pode ajudar, desligando aqui a chamada, eu já coloco esse código lá atualizado, é pegar e fazer uma execução linha a linha desse código. Né? Pega ali, por exemplo, o que eu recomendo aqui fazer? Você poderia fazer assim, vem aqui nesse que são os aleatórios, dá um pause aqui no programa e executa ele, não para fazer 10 mil sequências aleatórias igual nós temos ali, mas coloca para fazer 3 sequências aleatórias.
e avaliação? Pega aqui e coloca ali com 3. E daí faz a execução linha a linha. Ah, se com 18 tarefas e 5 máquinas ficar muito para analisar, reduz aquele exemplo lá, daí faz um exemplo com 3 máquinas e 5 tarefas, e daí vai linha a linha acompanhando o que está acontecendo. É uma boa maneira para vocês entenderem ali o código e até se tiver alguma coisa que eu fiz errado, identificar e ficar à vontade aí para corrigir na próxima aula. Tá? Então façam isso que vai ajudar bastante. Se fizer isso aí com um exemplo pequeno e executando linha a linha, depois quando for reassistir o vídeo, se for necessário, vai ficar muito, muito mais fácil. Tá bom? Mais algum ponto? Se quiserem aí, eu pego e volto aqui no código, ou se não, daí por isso, por hoje é isso aí mesmo que nós temos. Ok? Isso aí.